boa tarde. Tudo bem aí com vocês? Vamos esperar alguns minutos. E aí, gente, prazer em conhecê-los todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Nós vamos fazer uma live magnífica. Bom dia, Mendanha. Bom dia, Rafaela, Vivi, Line Lanza. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui hoje para participar da nossa live. Muito obrigada. Estamos esperando só aí a Cláudia entrar. Me falem aí se o áudio está beleza, se a imagem está tranquila, como é que está aí para vocês. Colocam aí um joinha. Aí. Estou tentando acertar a posição da minha câmera. Isso. Essa porque ela está indicada, melhorou. Tudo bem, querida? Tudo jóia, Cláudia. Nossa, em primeiro lugar, eu quero agradecer você por você ter aceito o nosso convite de falar sobre os óleos essenciais aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz porque, para quem não sabe, a Cláudia foi a minha professora, né, quando a gente estudou gastronomia em Belo Horizonte, na Estácio de Sá. Ela é minha professora do meu coração, além de ser uma pessoa assim, muito, muito especial, de um conhecimento ímpar, né? Nossa, meu Deus, tu é uma enciclopédia ambulante, né, mulher? Tu sabe muita coisa. E não poderia ser diferente, né? Teria que ser você para poder fazer uma live para gente, para poder passar todo esse conhecimento que você tem sobre óleos essenciais. Não só disso, né? Você sabe tantas outras coisas, mas no caso nosso aqui, sobre os óleos essenciais. E eu estou muito feliz. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que é que você faz atualmente, para depois a gente entrar com relação aí ao suporte dos óleos essenciais, que é o tema da nossa live de hoje. Isso. Antes de mais nada, dizer que antes de mais nada eu sou sua amiga, né? A propriedade de ficar amiga dos 4.500 ex-alunos que eu carrego junto comigo no coração. Ah, isso é lindo. São muito. Bom, gente, eu sou professora de cozinha, mas eu não gosto de jeito nenhum de ser chamada de chefe, diferente da Micheline, que eu acho que chefe é um cargo, é um público. Ninguém é chefe. As pessoas são chefes quando estão chefiando equipes. Eu não chefio equipe, tenho colegas que são alunos por muito pouco tempo. Vocês estão vendo aí a Micheline, rapidinho eles viram estrelas. E eu que isso, nossa. Temos muito que caminhar ainda. Bom, hoje eu estou em 2 universidades, uma em Patos de Minas, na Faculdade Patos de Minas, onde a gente tem um núcleo avançado de gastronomia avançada. É uma coisa que ninguém acredita que existe no Brasil, uma cozinha magnífica, maravilhosa, parece que a gente está em Paris, Nova York. Eu quero ir lá conhecer. Maravilhoso. Muitos ex-alunos querem conhecer. E eu também estou em Belo Horizonte,
um projeto que eu acho muito interessante de uma universidade que se chama Univeritas, que é o segundo, está oscilando entre o segundo e terceiro lugar de maior grupo educacional do Brasil, que é da Ser Educacional. O que me fascina? Um trabalho muito social, é um curso de gastronomia com mensalidades muito baixas, e dá um calorzinho no coração. Você dá aula para gente que às vezes ficou 30, 40 anos pensando em fazer alguma coisa, mas não tinha dinheiro para aceder a uma universidade. Que bom, então, né? É um trabalho, eu julgo, magnífico, muito gostoso. Legal. Com relação aos óleos essenciais, bom, não adianta eu ficar dizendo para vocês o que eu leciono, porque eu dou aula de cozinha francesa, mas eu sou arquiteta, dou aula de estrutura de cozinha, de técnicas básicas e de carnes, de peixes, por aí vai, de cozinha mediterrânea. Ai, que saudade. Nossa Senhora. Também de francês, né? Mas, de qualquer forma, o importante não é ser professor. Eu acho que o importante é entender que a gente vem ao mundo como aprendiz e ser pesquisador é uma característica de quem cozinha. Todo mundo que é cozinheiro é artista e pesquisador. Você concorda? Não é? Isso, exatamente. Exatamente. As culturas culinárias me fascinam. E foi assim que hoje vocês me fizeram fazer conta, sabe? Foi assim que há 16 anos atrás, eu não sabia quanto tempo tinha, eu tive que ir nos meus alfarrábios. Há 16 anos atrás, eu conheci os óleos essenciais, mas como todo mundo que faz parte desse grupo, eu acredito que até você, todo mundo começou a transitar no meio dos óleos essenciais, pensando em massagens, em doim. A gente não pensa nunca que pode ingerir, né? Isso. A gente só pensa no osso externo. Eu me lembro, no início com óleos essenciais, a coisa que eu mais queria era conhecer suas funcionalidades, o que era bom para quê. E uma preocupação na época era também quais eram os chakras, onde que cada óleo ia ter mais intensidade, mais aplicabilidade. Eu acho que isso é um caminho natural, né? Todo mundo começa assim. É lógico, quando eu dou aula de tendências da gastronomia e quando a gente estuda hoje, a coisa eu acho que mais importante da gastronomia é estudar os intestinos, a gente entende que a nossa superfície interna, devido às vilosidades do intestino, tem muito mais contato com o que a gente ingere do que na superfície da nossa pele com contato com o mundo exterior. Se você for medir em metros quadrados, o nosso contato com o produto por dentro é muito maior. É como Minas. Minas Gerais é uma cidade do Brasil. Você vai dizer, não, é a Amazônia. Não, estica Minas para você ver o tamanho. É igual o nosso intestino. Quando você estica, nós temos mais contato por dentro do que por fora. Foi isso que me levou a tentar começar a entender essa história dos óleos. Eu comecei comprando uns óleos essenciais de um fabricante que eu achava que era estrangeiro, que era europeu, chamado Laso. Eu já ouvi falar já. Pois é, depois de comprar alguns óleos da Laso, eu descobri que o Fabian Laszlo morava em Belo Horizonte e que a fábrica era aqui. Mentira, gente. Depois me mudei para um lugar e descobri que eles mudaram também para do lado da minha casa. E aí esse foi aumentando. Eu já trabalhei em algumas universidades que, em associação com os cursos de nutrição, a gente tinha clínicas e os ensaios com a ingestão de óleos essenciais começaram a me surpreender de uma maneira fantástica. Mas por que eu te sugeri a gente falar sobre suportes? Sim. Vou te explicar melhor. Porque, na verdade, usar óleos essenciais é uma questão de criatividade. Se você sabe qual é a funcionalidade, por exemplo, você está com determinado sintoma, eu estou com problema de fígado, aí você vai digitar lá no Google
qual o óleo essencial bom para o fígado. Mas depois você vai dizer, como eu vou usar isso? Não é? Porque dá meio que um nó na cabeça da pessoa, porque pelo simples fato de que, foi como você disse no começo, a gente só conhece colocar o óleo essencial no modo terapêutico, não como modo de culinária. E aí a sua cabeça dá um nó, assim, poxa, mas como é que eu vou colocar isso na comida? Né? E aí entra essa parte maravilhosa, né? Que são os suportes, né? Exatamente. Então, agora vamos entender duas coisas. Eu sou fascinada pelos blends e também sou fascinada por essas associações de óleos que têm outros efeitos sobre o organismo. Mas quando a gente for usar na cozinha, a gente não vai usar blends, nem sinfonias. Isso. Porque acontece que elas levam outros óleos na composição e também alguns suportes oleaginosos que não vão ser do nosso interesse. Então, para cozinhar, eu gostaria de pedir, antes de falar dos suportes, 2 cuidados. Não, na verdade, o primeiro é a gente entender que a gente vai usar óleos puros, que a gente não vai usar as misturas, porque essas misturas podem ter coisas nela que não são óleos essenciais. A segunda coisa é entender que a gente só vai usar os orgânicos, tá? É muito comum você chegar numa prateleira, tem até fábricas que nem têm óleos orgânicos, tá? As pessoas também confundem os aromas, as essências que são sintéticas, né, e baratas, com óleos essenciais. Então, para cozinhar, vou pedir a vocês que sempre usem óleos essenciais puros, únicos e orgânicos. Lembrem-se que um óleo essencial potencializa inúmeras vezes a funcionalidade de uma planta ou de uma origem, mas também usa. Existem trabalhos publicados que divergem frontalmente de mim, dizendo que mesmo a planta não sendo orgânica, quando é feito o óleo essencial, a parte dos agrotóxicos, adubos, desaparece. Os estudos que eu fiz mostram que não. Então, a gente usando os orgânicos, eu acho que a gente vai ter resultados muito melhores. O terceiro item que eu pedi é a gente tentar entender que existem coisas ainda nos óleos essenciais que a ciência não desvendou. A maior autor de cozinha em óleos essenciais... Só um minutinho aqui, Cláudia. O Santo Óleo está dizendo aqui, ó, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 27 folhas de hortelã. Olha que informação aí. Muito, muito legal. Vamos falar um pouquinho da hortelã-pimenta para ele, porque já é uma coisa interessante. No Brasil, as pessoas desconhecem que o hortelã-pimenta é o za'atar lá dos países árabes, tá? Então, quando a gente faz aquele mix de ervas para se chamar za'atar, nada mais é do que uma forma de chegar no cheiro do za'atar. E quando eu dou aula sobre plantas alimentícias não convencionais, as punks, as pessoas falam assim, ué, tia, mas isso come? Eu come sim. Experimenta fazer um hortelã com óleo, um omelete com óleo, com a hortelã-pimenta picadinha. É uma coisa fantástica. Mas olha, você sabe como que é que eu uma vez, olha, você falando aí agora, eu lembrei de uma coisa muito interessante. A minha mãe, ela faz o frango ensopado com hortelã-pimenta. Ela pica o hortelã como se fosse uma salsinha. E ela coloca o hortelã ali no frango. Dá outro sabor. Realmente, o hortelã-pimenta, a gente não sabe como usar ele, porque deve ter, assim, inúmeras jeitos de você introduzir, né? Na verdade, eu acho que em ervas no Brasil existem 2 campeões do desconhecimento. Um é o hortelã-pimenta, que é o za'atar, e o segundo é o poejo, né? Que a gente no Brasil só usa poejo para fazer chá para neném. Aí, quando você chega em países como a África do Sul, você descobre que a carne de porco e o frango são basicamente temperadas com poejo e ficam deliciosas. Nossa. Mas eu queria voltar no hortelã-pimenta porque foi muito prejudicial
o comentário dele. Minha primeira grande paixão por óleos essenciais, você já viu, Micheline, quando as pessoas ficam com aquelas manchas de terceira idade, que ficam aquelas manchinhas marrons nas mãos e nos braços? Sim. Eu gostaria de mostrar minhas mãos. Você está vendo que elas estão brancas? Nossa. Há 15 anos atrás, eu tinha manchas horrorosas. Eu vou te explicar por quê. Porque toda garota carioca, essa parte do corpo, os braços e as mãos, sempre na praia, né? A gente vai ficando todo manchado. Um dos meus primeiros contatos com o Fabian Lazo, ou Lana Lazo, foi para perguntar para ele se tinha alguma coisa que eu podia fazer pelas minhas manchas. E ele me disse que essas manchas são deficiência de circulação. Olha. O que eu posso fazer? Ele falou, eu não sei. Eu falei, tá, então me diz o que ativa a circulação que eu vou tentar. Ele falou, olha, os ativadores de circulação, as hortelãs são maravilhosas. O maior ativador é hortelã-pimenta. Eu preciso contar para você que eu detesto o gosto de hortelã. Eu não sou fascinada por nada que tem hortelã. Eu adoro. Pois é, isso é uma questão de gosto pessoal. Então, sabe como é que eu fazia? Eu comecei pelas mãos. Eu passava nessa mão, mas eu dormia assim, com a mão para lá. Na outra noite eu passava, eu dormia assim, para não sentir o chão. Então, olha o que aconteceu. Eu fiquei sem as manchas. Tá vendo? Aí depois eu comecei nos braços, no colo. E eu fiz a ativação da circulação com o uso do óleo externo da hortelã-pimenta. Bom, durante esses anos todos dando aula, na sua turma e posteriores em muitas, uma coisa que eu aprendi foi que os alunos que fazem gastronomia se tornam criaturas muito criativas. Mas elas precisam entender como é usado um óleo essencial. Primeiro, com essas limitações que eu te falei, sobre o fato de ser orgânica, sobre o fato da gente não usar os mixes, as sinfonias, os blends. Por exemplo, um blend de ladrões é maravilhoso, né? Mas você não vai usar esse blend na comida porque no blend não tem só óleos essenciais, tem óleos de suporte. O problema é tentar usar. Então, vamos entender por que eu te falei dos suportes. Imagine, Micheline, que você quisesse fazer uma limonada com sabor de alecrim. Tá? Você conhece o potencial do alecrim. Sim. Se você botar erva de alecrim na sua limonada vai toda ficar com sabor de alecrim suave. Mas fitoterapicamente, você não vai ter a mesma ação do que você botar uma coisa concentrada como um óleo essencial. Exato. Mas, se você pingar uma gota de óleo essencial numa jarra de limonada, o que vai acontecer? Vamos raciocinar. Uma pessoa vai tomar aquela gota e vai falar, que quanto de alecrim, e as outras pessoas vão tomar alecrim. Porque o óleo não é solúvel em água. Não. Então, se eu perguntasse a você, como é que você botaria óleo essencial de alecrim numa limonada, como é que você botaria? Olha, eu diluiria ele antes, né? Para depois eu colocar na limonada. Primeiro, eu não consigo colocar ele direto na negócio pelo simples fato de que uma gota ia ser muito concentrado ali. Então, o jeito que eu faço para mim, por exemplo, se eu faço 1 litro de suco de limonada, eu diluo ele, né, com um pouco de óleo de coco, e aí eu pingo ele na limonada. É assim que eu faço, é o meu jeito. O óleo de coco também não dissolve na água. Mas ele dilui o óleo essencial, né? Eu acho que aí ele fica melhor, o paladar. Ele também vai ficar uma gota de óleo de coco que uma pessoa vai tomar sozinha, e não que todo mundo que for partilhar a jarra. Esse é o problema do suporte. Tá? Entendi. Então, vamos entender. É uma questão de raciocínio lógico. Onde o óleo se dissolve, tá bom? Então, vamos começar usando exemplos. Nós vamos começar pela limonada. Se você pegar uma colher de mel e botar uma gota de óleo e misturar, o mel todo vai ficar com gosto de óleo. Sim. Tá? E se você adoçar a sua limonada com esse mel, o óleo vai diluir na limonada como um todo. Então, o primeiro suporte que a
gente está adotando é o mel. Ah, Olha por que ele é o suporte. Porque ele óleo e isso vai se dissolver na limonada inteira. Se você puser no óleo de coco, vai ficar uma bolinha de óleo de coco. Uma pessoa vai... Mas mesmo se a gente, por exemplo, a gente está fazendo uma limonada e a gente está usando tipo um mixer, e aí você faz aquela limonada que você bate ela, né, no liquidificador, por exemplo, sem a casca e tal, etc. E aí você pinga esse óleo de coco ali, será que assim, mesmo assim não é aproveitado? Não, porque depois eles vão se aglutinar novamente. Ah, entendi. Tá? Então você precisa do que a gente chama de suporte de dissolução. Então vamos na lista dos açúcares. O mel já é uma coisa que você entendeu. Aí vamos dizer que você não tem mel. Você pode fazer uma caldinha de açúcar com água, pegar uma colher da caldinha, botar ali, dissolver e botar na limonada. Tá? Tem uma terceira opção. Você já experimentou dissolver óleo em álcool? Já uma vez. Eu fiz um spray natalino que eu usei o cravo e a canela e eu coloquei uma parte de óleo de coco, uma parte de... Aqui eles falam que é tipo uma base de perfume, mas ela é de álcool. E aí eu misturei os dois e fiz esse spray, até coloquei num vidrinho e tudo, etc. Ficou bem bom. Então vamos entender alimentarmente como é que seria. Se você pegasse uma colher de conhaque, ou uma colher de gin, ou de whisky, de qualquer suporte alcoólico da cozinha, dissolvesse a sua gota de óleo de qual que a gente estava usando? Alecrim. E botasse na sua limonada, uma colher de conhaque numa jarra de 1 litro de limonada não vai fazer diferença. Não vai dissolver. Entendi. Boa ideia. Então, eu estou anotando aqui nessa aula que eu estou tendo hoje, então, bebida alcoólica, né? De repente, ponche. Nós já falamos de 3 suportes. Um mel, calda de açúcar. E a bebida alcoólica. Ok. Depois nós podemos partir para qualquer suporte que seja oleoso. Porque óleo dissolve óleo. Mas, como você disse, numa limonada, outro suporte oleoso não vai funcionar, porque da mesma maneira ele vai dissolver. Mas, por exemplo, você está fazendo um chocolate. Chocolate é oleoso. A base dele é manteiga de cacau, né? Então vai diluir super bem. Mesmo que seja outra gordura, tem gordura. Então, na hora que você coloca um óleo dentro do chocolate, ele se mistura, que é uma beleza, porque tem gordura, né? Quer ver? Vamos dar um outro exemplo. Então, aí o seu suporte seriam suportes oleosos. Vamos listar esses suportes oleosos. Chocolate é um. Manteiga é outro. Manteiga é fenomenal. Manteiga é tudo de bom. Azeite. Nossa, azeite também. Aqui na minha cozinha eu tenho azeite aromatizado, assim. É bem bom, bem bom. Eu tenho uma ex-aluna que no restaurante dela, ela oferece aos clientes uma mesa de azeites aromatizados e que a pessoa fique encantada com o sabor do azeite, porque ela, por exemplo, linha de azeite de laranja, ela bota lá dentro uma flor de laranjeira, mas ela aromatizou o azeite, foi com óleo. Né? Com óleo. Porque ela faz de girina, de laranja, de limão, de todas as ervas, de canela, e ela bota decorativamente. Para a pessoa saber também, né, o que é o óleo, né? Nossa, as meu... pessoas ficam encantadas. Imagino, deve ser maravilhoso. Nossa, deve ser sensacional. Eu acho que, assim, a partir desse início que você está dando para a gente, de como é que a gente deve utilizar a diluição, né? Quais são os suportes que a gente deve fazer dos óleos essenciais, tudo agora faz mais sentido. Porque até então... Exato. Porque até então, a experiência que eu tinha, olha que eu cozinho, eu fico assim, toda hora inventando moda aqui em casa
para saber qual que é a melhor forma de eu colocar os óleos essenciais aqui na minha alimentação. E é fenomenal isso. Eu não tinha parado de pensar sobre isso, sobre a questão do mel e tudo, etc. Apesar que eu quase não utilizo mel aqui em casa. Né? A gente usa mais o açúcar demerara aqui. Mas nada impede da gente fazer alguma coisa com mel, ou adoçar uma laranjada, ou, né, com mel, e a título de usar o próprio óleo essencial mesmo, né? Nossa, é muito, muito legal. Você pode pegar o demerara, botar uma aguinha, fazer uma caldinha no fogo, tirar do fogo, bota seu óleo essencial, adoça sua limonada com demerara do mesmo jeito. Na calda, vai se dissolver. Então, olha bem, primeiro falou dos açúcares, depois a gente falou sobre os suportes gordurosos, falamos sobre o álcool, mas nos gordurosos a gente falou primeiro, né, sobre o chocolate, depois falamos sobre o azeite, você falou sobre o óleo de coco, mas tem algumas coisas que às vezes escapam, nós falamos sobre as manteigas. Por exemplo, creme de leite. Creme de leite é gordura. Mas eu nunca fiz nada com o creme de leite e o óleo essencial, Cláudia. Eu ainda estou muito insegura com relação a isso. Você já usou? O chantilly de canela. Ai, gente, olha aí. Eu vou ter que anotar isso também. Peraí. Chantilly de canela. Chantilly aromatizado. Então, por exemplo, você fez uma torta de maçã. Em vez de você colocar canela em cima da torta de maçã, ou na calda, você faz chantilly de canela e serve com a sua torta. Nossa, meu Deus. Uma torta de maçã com chantilly de canela, hein? Ia cair muito bem. Meu Deus, nossa, tudo de bom. E eu tenho um chantilly aqui em casa, acho que amanhã eu vou fazer isso. Olha, vamos falar de mais um suporte gorduroso que às vezes é ignorado e que é muito importante. A gema de ovo. Nossa. Se você pegar uma gema de ovo, der uma leve batidinha e nela você botar a sua gota ou suas gotas de óleo, você vai ter uma gema que é um potencial, não é? Ok? Anotei outro aqui. Nossa, é muito bom estar aqui falando contigo, aprendendo tudo isso. Eu espero que as pessoas tenham entendido que nós não estamos falando de receitas. Nós estamos falando de como viabilizar nas suas receitas o óleo essencial. Agora, nós vamos falar sobre uma restrição. Óleos essenciais são muito voláteis. E eles não gostam de jeito... Olha, eu, por exemplo, uso um difusor no pescoço, tá vendo? Aqui eu uso uma sinfonia. Então, o cerâmico em contato com o meu corpo aquece e eu vivo no benefício do que esse óleo me traz, né? Certo? Eu falei com vocês que existe, eu acho que uma grande mestra em cozinha de óleos essenciais, que é uma francesa que se chama Valérie Cupillard. O primeiro dela, que se chama La Cuisine aux Huiles Essentielles, A Cozinha com Óleos Essenciais, é um livro já antigo, mas ainda não foi superado por nenhum que eu conheço. Ela fala de umas coisas fantásticas e ela abriu muito a cabeça de todo mundo que o leu. Uma das coisas que a gente tem que entender é que, como os óleos são muito voláteis, eles detestam calor. Isso nós sabemos. Se você for cozinhar e for usar óleo essencial, você não pode usar no início da receita enquanto está cozinhando. Você tem que cozinhar depois que tirar do fogo, deixar amornar e depois juntar seu óleo essencial. Seja ele no álcool, na gema, no que for, você tem que lembrar que se você adicionar nele quente, você vai perder. Aí as pessoas falam assim, tá, mas ô tia, você sabe que todo mundo me chama de tia, claro. Se não pode usar no calor, como é que faz tanto sucesso, por exemplo, gotas de ervas numa marinada de uma perna de cordeiro, por exemplo? Então, vamos dizer, na Inglaterra, a hortelã é classicamente cozida com cordeiro. Se na sua marinada
perna de cordeiro, você num azeite, colocar óleo essencial e esfregar isso na perna de cordeiro e deixar lá, sabe o que que acontece? A marinada, ela entra na fibra da carne, né? Na hora que você bota Isso. a cebola, aquela coisa toda. E o óleo que está lá dentro, mesmo aquecido, ele não consegue se volatilizar, porque ele está preso dentro do... Isso. Outro caso interessante é nos pães e bolos. Porque todo mundo fala assim, tia, você fala que não pode esquentar, mas você faz pães de óleos essenciais e bolos. Vamos entender como é que isso funciona? Porque esses são os pontos que a gente precisa entender, né? Quando eu faço uma pão, eu estou fazendo ela fria, certo? E eu usei o óleo com o suporte que eu adotei. Na manteiga, ou no azeite, ou na gema, no que eu quiser. Boto esse pão para descansar, eu não vou fazer bolinhas de fermento lá dentro da fermentação. A gotinha de óleo, que a parte da gota do óleo que está presa dentro dessas bolhas, ela tem como escapar? Não tem. A fermentação. Então, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Na casca do pão, não vai ter o gosto do óleo. Mas na massa, vai ter legal. A mesma coisa num bolo. Você bateu no bolo, você botou, vamos lá, óleo essencial de limão. O de laranja, ótimo. Foi muito bom. Pois é. Aí, vamos dizer, você usou no ovo da tua receita, que é um bom suporte. Se você não usar o suporte, corre o risco de um lado do bolo ficar com muito laranja. Eu dissolvi ele na parte líquida. Pois é. Misturei, eu misturei as gotas, eu coloquei, na verdade, coloquei 5 gotas de laranja, que eu queria bem laranjudo mesmo. E aí eu misturei nos líquidos e depois é que eu acrescentei a farinha. Lembra que seus líquidos eram gordurosos ou alcoólicos, tá? Por exemplo, se você botou no leite, o leite tem gordura. Se você botou no creme, gordura. Se você botou na gema, mas você tem que ter um suporte, você tem que entender como funcionam os suportes. Pode ter dado certo por acaso, mas agora vai ser mais consciente. Entendi. Certo? E o que acontece com o bolo é a mesma coisa. Se você simplesmente jogar na massa as gotinhas, vai ficar um lado com mais gosto, um com menos, um sem gosto, um cheio de gosto. Se você usar o suporte correto, você vai ter uma distribuição homogênea. Então, apesar de eu não poder usar no calor, quando a gente assa uma carne, a gente pode usar na marinada para penetrar. Quando a gente faz um bolo, vai ficar preso dentro das bolinhas de ar do nosso preparo. Isso. Certo? Bem compreendido bem como é que fica o suporte. Sim. No começo lá, alguma coisa interrompeu, eu não falei. Alimentarmente, existe um estudo que não está pronto e que a gente precisa respeitar. Ainda é pedido para a gente não usar óleos essenciais na alimentação de grávidas. Eu vou tentar explicar o que eu já li. Inicialmente não se sabia por quê, os estudos não são prontos, não estão conclusivos. Nós trabalhamos numa disciplina, que é a gastronomia, que é muito orgânica, informações surgem todos os dias, né? Mas o que acontece? Parece que os óleos essenciais têm a propriedade de, quando você está grávida, eles vão se alojando na placenta. E a criança nasce de piadinha. Não sabia dessa, não sabia. Então, eles pedem para a gente não usar em grávidas, tá? E eu respeito isso. Quando uma pessoa está grávida, eu falo para não usar óleos essenciais na alimentação. Você pode usar, por exemplo, um bebê com cólica, você usou um óleo de laranja, você consegue efeitos geniais. Mas uma pessoa quer emagrecer, você usa óleo de limão. Mas na alimentação das grávidas, a gente pede que não, tá? Eu acho que, na verdade, eu queria terminar essa live falando assim, de ideias. Eu acho que a história dos sucos limonadas, né? Você imagina um suco de manga com óleo essencial de cardamomo. Nossa Senhora. Olha, eu fiz um suco de manga hoje. Pois é, você estava tomando. Eu estava aqui
O meu eu coloquei pimenta rosa. Pimenta rosa. Você botou... A manga é uma fruta interessante, porque como ela tem muita terebentina, ela tem gordura, né? Uma gordura boa. Olha, seria como o abacate. Abacate é um ótimo suporte, né? Mas a gente tem que entender que quem carrega o óleo é a gordura, ou o álcool, ou a calda. A gente tem que entender quem é o suporte, quem é o carreador do óleo. Vamos tentar entender outras receitas? Por exemplo, vamos imaginar uma mousse de chocolate que você botou casquinhas de laranja cristalizadas e que na receita, no creme ou no chocolate, você botou óleo de café, ou óleo de laranja, ou óleo de canela ou de cravo. Você consegue um resultado simplesmente maravilhoso. Concorda? Totalmente. E assados, eu sugiro a vocês que todo mundo experimente na marinada de uma carne usar um óleo de uma erva. Vocês vão ficar surpreendidos. Eu já usei, é muito bom, é muito bom. Eu fiz um frango simples com manjericão. Foi bem gostoso. Tá. Agora, eu ainda acho que, apesar do azeite ser um grande campeão, para mim na cozinha ainda tem um campeão maior, que é a maionese. Nossa. Porque as maioneses aromatizadas são simplesmente magníficas, maravilhosas. As pessoas ficam assim, deslumbradas, né? Porque você faz uma salada e você serve com a maionese com determinado sabor do óleo que você escolheu. Os suportes são fáceis, porque o óleo da maionese, ou se você usou ovo, ou se você usou creme de leite... Aí são dois transportes aliados, né? Que é a gema e o óleo, né? Então, mas super parabéns. Lembra que você não precisa de gema para fazer maionese. Você pode fazer com qualquer proteína. Então, se você, por exemplo, se sua maionese com creme de leite em vez de ovo, você no creme de leite coloca. E a maionese, como ela vai ser servida fria, não tem problema de volatilização. E o resultado é fantástico, né? Eu adoro. Nossa, eu já estou pensando aqui em como fazer uma. É muito legal saber disso. Nossa, eu vou te falar com toda seriedade. Muita saudade de te ver falando na sala de aula, porque você é isso, é uma pluralidade, assim, muito, muito grande. Você sabe muita coisa e várias coisas ao mesmo tempo. É muito, muito legal estar falando contigo. Nossa. Quando a gente falou do chantilly, a gente usou o exemplo da torta de maçã, mas eu queria usar outro exemplo com você. Por exemplo, eu acho que um dos melhores casamentos de sabor que tem no mundo é café com cardamomo. Você, quando chega no serve em café com cardamomo, é uma viagem para quem nunca provou. Você imagina um chantilly de cardamomo sendo colocado em cima de uma xícara de café? Nossa. E eu tenho esse óleo de cardamomo, eu estava pensando em como que eu ia utilizar ele. Você acabou de me dar uma ideia. Porque eu falei assim, você pode fazer bastante coisa, você pode fazer marinada, igual você falou e tal, etc. Mas a mágica do café, né? Eu não sei, eu amo café, né? Então, eu acho que o cardamomo no chantilly com café vai ser super, uma combinação, assim, muito, muito especial. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu não gosto de jeito nenhum do cheiro do óleo de ylang-ylang. É doce demais, eu chamo de óleo Victoria's Secret. Né? Parece que toda lingerie que vem da Victoria's Secret, todo creme tem cheiro de ylang-ylang, né? Eu acho que a base dele tem ylang-ylang. Mas quando eu faço um chantilly com uma gotinha de ylang-ylang e eu coloco num chá... Nossa, é outro sabor. Um English breakfast ou Earl Grey com um chantilly de ylang-ylang. Mesmo que não seja só um creme aromatizado, o resultado é fantástico. Nossa. É lógico que aí você sempre fala para usar só uma gota, para tomar cuidado com a pipetagem e tal. Mas, por favor,
não usem para comer os óleos que sejam sintéticos, procurem os orgânicos. Exatamente, que tem certificado de pureza, né? Não, mas ele não adianta ser puro e não ser orgânico, ele precisa ter base orgânica. Tá? Ok. Para você não consumir um agrotóxico concentrado. Você acha que pergunta por aí? Orégano. Olha, eu vi algumas aqui que estão me perguntando sobre exatamente, acho que é sobre o orégano aí. Deixa eu me ver. Eu não consigo ler aqui. Peraí que eu já vou aqui. Vamos ver aqui. Ok, de maioneses, já respondemos. Foi até desse deixa eu me ver aqui. O grego Denis, o grego do Denis, que perguntou. Denis, se você puder repetir a pergunta, você perguntou sobre o orégano, acho que é alguma coisa relacionada à conservação de alimentos, eu não sei. Ele está perguntando se pode ser seguro, para ter seguro de usar um produto alimentício como um conservante natural. Olha, eu nunca usei como conservante, mas, por exemplo, no molho de tomate, quando ele esfria, eu coloco uma colher de azeite com óleo de orégano, que o gosto fica maravilhoso se eu for usar esse molho em pizzas ou em alguma coisa que tenha esse do orégano, né? Agora, em conserva, você vai ter que entender qual é o suporte. Por exemplo, agora há pouco a gente falou sobre 4 ladrões. Eu não sei quem conhece ou não. O vinagre de 4 ladrões é um vinagre clássico da história da humanidade, com centenas de anos, que era um vinagre usado para limpar ambientes, limpar auras e tudo. Hoje a gente tem blends 4 ladrões prontos de óleos essenciais. Mas quando você vai usar, por exemplo, esse blend na alimentação, você não vai comprar o blend. Você vai comprar o óleo de canela, o de cravo, o de orégano. Você vai fazer a sua mistura, para não usar nenhum componente que não seja óleo essencial. Na hora de fazer um vinagre 4 ladrões, em vez de você fazer um vinagre usando simplesmente óleo sintético, você vai fazer para consumo, aí se você vai fazer para se alimentar, você usa os óleos puros, né? Eu não sei você, Micheline, mas, por exemplo, se eu acho que a energia da minha casa está menor, eu uso alecrim na casa, uma gotinha em cada canto, a casa muda completamente. Eu também uso. Eu uso em quase tudo. Ontem eu usei. Agora a gente está com essa questão aí do coronavírus. Eu usei melaleuca e eucalipto. Eu desinfetei a casa praticamente toda com melaleuca e eucalipto. E foi muito bem, me deu muito bem com o melaleuca na questão da desinfecção, né? Desinfecção, já nem sei mais como é que fala. Vamos falar um pouquinho, só para poder encerrar nossa aula. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Tem uma pessoa que perguntou sobre geleias, como é que a gente introduz óleos essenciais nas geleias. Eu acredito que seja pelo açúcar, né? Quando você faz... mas não vai botar no fogo. Você vai fazer uma caldinha, você não vai usar no fogo. Sim. Você vai fazer a sua geleia de uma maneira convencional, fazer uma caldinha com geleia, esfriar, a caldinha com o óleo vai ser misturada na geleia. Eu uso muito. Tá, ok. Eu estava falando que, para terminar, a gente devia pensar muito nas possibilidades que a gente consegue com a melaleuca. Eu vou tentar te explicar. A melaleuca tem 2 nomes. Cientificamente, ela se chama melaleuca. No mercado, ela chama tea tree, que é a árvore do chá, que é a Camellia sinensis, né? Não existe, quer dizer, no Brasil, na flora brasileira, tem até um similar, mas a melaleuca é o maior desinfetante, o maior antimicrobiano e cicatrizante que tem no mundo. Então, cozinheiros, se vocês se queimam e passam óleo de melaleuca, além dali não vir uma inflamação, você vai conseguir uma cicatrização muito melhor. Outra coisa, por exemplo, você tem uma micose de unha.
Você fala, mas eu comprei um remédio que é ótimo. Você vira o rótulo do remédio. Não existe nenhum remédio para micose que não tenha melaleuca. Todos têm o tipo na composição. E o que faz efeito é o tea tree. Você só precisa cortar bem a unha, limpar e botar. A única coisa que acelera o efeito do tea tree nas micoses de unha, por exemplo, é como é que ele chama? O pinho-sol. Sabe, esse desinfetante de pinho? Sim. O pinho tem uma associação com a melaleuca muito interessante. Então, se você tem uma micose de unha, pinga como é que chama? O pinho-sol e bota as suas gotinhas de melaleuca, você vai ter uma aceleração do processo dele. Mas eu sempre falo assim, olha, em casa, não é possível que você não tenha um caso de chulé, CC, cândida, fala aí, tudo isso é microbiano. Então, né, se você passa uma gota de melaleuca debaixo do braço, ou se você faz uma coisa para passar no pé, ou tudo que você fizer com tea tree, ou com melaleuca, como é outro nome, você vai estar fazendo microbiano. Isso. Você vai estar antifúngico, né? Tudo que for microbiano e fúngico, ele age. Antes que alguém me pergunte, eu falei que tinha um similar potente no Brasil, que é o óleo de copaíba. Né? Nossa, esse é maravilhoso. Esse eu uso direto. A copaíba tem praticamente os mesmos efeitos terapêuticos que o tea tree. É difícil conseguir puro, sabe? Eu trabalho no Pará, em um projeto de cozinha que é no interior do Pará, e de lá eu tenho óleo de copaíba puro. Mas quando você compra no mercado, às vezes você cheira, tem cheiro de soja, e tem umas gotinhas de copaíba lá dentro. Tem que tomar cuidado. Mas é interessante, eu gosto muito do copaíba, até mesmo porque eu tenho fibromialgia, né? Então, o copaíba, quando eu passo ele, é assim, é imediato. Eu gosto muito do copaíba para dores nas juntas, eu uso muito. Eu ia te pedir para você passar a tomar. O óleo de copaíba. De copaíba, né? Tá? Olha, eu vou te falar a verdade, o cheiro do óleo de copaíba não é muito agradável, né? Mas olha, eu faço qualquer negócio para tirar a dor, porque, nossa, meu Deus do céu, quem tem fibromialgia é um pesadelo. Nossa, meu pai do céu, é muito complicado, mas realmente o óleo de copaíba é muito, muito bom. E eu tenho usado um outro também, que é muito bom, que é eu não sei qual que é o nome dele aí no Brasil, aqui ele chama de Cypress. Ele é o Cipreste? Então, esse também, eu passo os dois juntos, porque o Cipreste é muito para circulação, né? E às vezes, como a gente trabalha na função, a gente fica o quê? 10, 12, às vezes 16 horas trabalhando em pé num restaurante. Então, esse tipo de óleo ajuda demais, né? Na circulação e a melhorar bem o mal-estar que a gente tem das pernas, né? Eu gosto muito. Eu gostaria de te lembrar que, secularmente, cozinheiros não precisam ter dor nas pernas se nas solas dos pés adicionarem uma coisa que é a composição do Vick Vaporub. Que na Índia ele usa na sola dos pés, que na verdade é o mentol, mas você tem que pegar os ingredientes do Vick, né? Sim. E você aplica na sola do pé, bota uma meia e dorme e você levanta sem dor nenhuma na perna. Olha, então é isso aí que eu tô precisando, porque, nossa, tem dia que eu não consigo. Os médicos aqui de Londres falaram que eu tô com o pé flat, ou seja, o pé de pato, né? O famoso pé de pato que a gente tem, eu não tenho aquela voltinha que tem na parte de baixo do pé, né? Então, eu uso uma palmilha, o que me ajuda a diminuir a dor, mas mesmo assim, eu ainda tenho dor nas pernas. Então, nesse caso, além da palmilha, né? Eu uso esse óleo do ciprés aliado com o do copaíba e, nossa, super me alivia. Micheline, para a gente encerrar, tem uma aluna aqui no meu WhatsApp me pedindo
eu dei uma aula de detox para ela na semana passada e ela está me pedindo, tia, por favor, você poderia me dar uma receita detox em que a gente também usasse o óleo essencial? Tá. Olha. Então, vamos responder com uma receita da Valerie Biart, que eu acho que ela é realmente uma deusa. Ela fala, ela dá uma receita que ela chama de anti-retenção, que é fantástica para retenção de líquido, a gente chama de receita anticelulite, sabe? Então é ótimo, é ótimo. Ela faz um refogado de cebola com acelga, tá? Bota cogumelos picados e ela fala que você pode usar com ou sem camarões nesse refogado. E quando você tira esse refogado do fogo, você adiciona o seu óleo de gergelim com óleo de limão. Peraí. Você refoga tudo no óleo de gergelim, tá? Tá. A cebola, a acelga e chifrinagem, os cogumelos, com ou sem camarão. Ela fala que é para dar mais vontade de comer a receita. Você termina com o óleo de gergelim com a colher de óleo essencial de limão. Eu só vou dar um alerta. Não faça isso no dia que você não puder ficar perto de um banheiro, porque vai fazer xixi lá longe. É bem diurético, né? É bem diurético. Ai, que ótimo. É bom, às vezes, eliminar um pouco do inchaço, né? Que a gente tem aí durante um período, principalmente nas mulheres, né? Isso é interessante. Mas então é isso, Cláudia. Olha, você quer fazer mais alguma consideração antes da gente terminar a nossa live? Agradecer a oportunidade de estar junto de você e de todos os seus seguidores, tá? E me colocar à disposição para quando você precisar de algum outro assunto. E se alguém quiser qualquer informação, pode fazer contato comigo, tá bom? Olha, eu agradeço também muitíssimo. Está sendo uma oportunidade muito Boa tarde. Tudo bem aí com vocês?